Oi, oi pessoal! Vamos cozinhar comigo mais uma vez? Eu sou Larissa Lopes Chef e hoje trago para vocês uma receita de bolo de chocolate simplesmente maravilhosa. Mas antes, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal para que mais pessoas também conheçam um pouquinho do meu trabalho, tá bom? Vamos lá para o vídeo? Vocês lembram daquela versão antiga que a gente tinha que se chamava Nega Maluca de bolo de chocolate? E na verdade a base dela era com água quente, por isso que ele fez tanto sucesso por aí, porque realmente trazia um sabor mesmo sendo com água. Hoje eu trago aqui a minha versão de Nega Maluca, que ela não é com água, ela é creme de leite e leite quente. Então com certeza essa adição dessa gordura vai dar um sabor delicioso para esse bolo. Vamos lá começar? Primeiro passo que vamos fazer é, a gente começa com a nossa açúcar. Vamos também acrescentar os nossos ovos. Vocês observem que os ovos eu já gosto de deixá-los assim misturado com a nossa baunilha. Aqui eu estou utilizando o extrato de baunilha, não a essência. O extrato ele realmente tem um sabor mais forte. E assim eu dou uma leve misturada para poder acrescentar com a nossa açúcar. Vou também acrescentar o nosso óleo. Vocês observem que eu estou acrescentando primeiro os líquidos para poder aí sim acrescentar aos nossos secos. Vou acrescentar também o nosso creme de leite, que ele já está esquentado de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Ele realmente é necessário que ele esteja quente para que a receita fique com o ponto correto. Eu já experimentei realmente fazê-lo sem estar quente e dar outra textura nele. Aqui eu vou apenas misturar, vocês vão observar que nesse bolo eu não vou bater tanto, porque não tem necessidade. Aqui eu estou apenas misturando todos os meus líquidos de uma forma manual mesmo, nem batedeira a gente vai utilizar e nem muito menos o liquidificador. Aqui nesse ponto onde todos os ingredientes já estão totalmente misturados, vocês observem. Agora sim eu vou entrar com os meus secos. O primeiro dos nossos secos que eu vou acrescentar vai ser o nosso cacau, o nosso chocolate. Aqui eu estou utilizando o chocolate em pó da Calebu, ele é o 50%. Eu não gosto de utilizar nessa preparação ele tão amargo, porque realmente ele não vai ficar doce, né? Um bolo de chocolate, ele realmente fica bom na textura correta e também no doce correto. Aqui eu vou misturar primeiro, porque como ele é puro, ele realmente demora mais a incorporar. Vocês observem que eu vou ter que mexer para que ele incorpore por inteiro. Meu chocolate já está todo incorporado, vocês observem. Agora sim eu vou acrescentar a minha farinha já peneirada, faz toda a diferença também, em duas partes. Acrescento um pouco, vou incorporar e logo em seguida que eu acrescento o restante dela. A minha metade da farinha já está totalmente incorporada, eu entro com o meu restante dela e vou novamente incorporar. Já está totalmente incorporada. Agora sim eu vou entrar, aqui eu tenho uma misturinha de bicarbonato com o fermento. Como o nosso bolo a gente está utilizando o chocolate realmente puro, esse bicarbonato vai ativar o chocolate e vai dar toda a diferença na maciez dele, na coloração dele e vai ficar simplesmente delicioso. Agora eu vou apenas trocar de equipamento, tiro o meu fouet e vou raspar todo a minha massa de chocolate. Olhem a textura dessa massa, gente. A diferença do creme de leite para essas proporções realmente faz muita diferença. A substituição do creme de leite nessa receita e nessas proporções faz realmente toda a diferença na umidade desse bolo. Vocês vão observar no final dele como ele realmente fica simplesmente fofo e saboroso. Aqui eu vou apenas untar a minha forma com desmoldante. Você também pode fazer, se você não tem o desmoldante,
com manteiga e farinha, sem problema nenhum. Pode colocar também, em vez de farinha, o chocolate, apenas para que ele desgrude da forma. Mas como hoje em dia a gente tem o desmoldante, fica realmente bem mais prático que a gente faça com ele. Agora a gente vai apenas colocar toda a nossa massa na nossa forma que já foi untada. No meu forno eu já liguei, ele está ligado a 370 Fahrenheit ou cerca de 180 graus Celsius. E a gente vai assar esse bolo por cerca de 40 minutos. Enquanto o nosso bolo está assando, a gente vai fazer o brigadeiro. Super fácil e rápido. Aqui eu tenho 2 latas de leite condensado, que eu realmente quero uma quantidade maior, pois a gente vai molhar o nosso bolo com a nossa calda também de brigadeiro. Aqui eu estou utilizando o meu chocolate em gotas. Você pode utilizar ele picado, ralado, mas aqui realmente eu prefiro que vocês utilizem o chocolate puro. Aqui eu estou utilizando da Callebaut e ele realmente vai fazer o diferencial na nossa receita. Vou acrescentar também a nossa manteiga, cerca de 15 gramas de manteiga, e apenas misturar tudo para levar ao fogo e para que se incorpore. Aqui o nosso chocolate já começa a derreter. Vocês observem que o leite condensado já vai mudando a coloração dele. Apenas eu vou mexer para que ele comece a incorporar e comece a ficar mais grossinho. Quando ele estiver começando a ficar mais grossinho, eu vou separar um pouco dessa minha calda para que a gente umedeça o nosso bolo com ela. E o restante eu vou deixar em ponto de brigadeiro mole para que a gente cubra o bolo com ela. Aqui eu já tenho com o meu brigadeiro em ponto mole, já está prontinho para cobrir. E aqui eu já separei uma quantidade dele bem líquido, para que a gente venha a umedecer o nosso bolo com ele. Vocês observem que ela está bem líquida mesmo. O nosso bolo já está prontinho assado, já consigo pegar na forma que ele já está de morno para frio. Venho apenas com a espátulazinha, soltando as laterais dele, para que a gente consiga desenformá-lo bem direitinho. Vou, a princípio, desenformá-lo num prato normal, porque a gente vai umedecer toda essa massa. Vamos lá para a hora da verdade. Soltinho, olhem só, sai realmente todo soltinho. O bolo tá aqui bem fofinho. Eu vou apenas cortar no centro dele para que a gente consiga umedecer as 2 fatias do bolo. Vocês observem que aqui já está totalmente separado. Vou pegar papel filme para que a gente forre a nossa forma e aí sim a gente venha novamente montar o nosso bolo. Vamos começar a montagem colocando a nossa parte de baixo do bolo. E aqui eu tenho o brigadeiro que a gente deixou ele em ponto mais mole. Vou colocar um pouco de leite, aqui eu tenho cerca de 60 ml de leite, para que essa calda realmente fique mais líquida e a gente consiga umedecer o bolo com ela. Aqui a gente já tem a nossa caldinha de brigadeiro e agora sim eu venho umedecendo todo o nosso bolo para que ele fique bem molhadinho. Vocês observem que ele vai sugar toda essa calda e vai ficar realmente bem úmido. Aqui eu venho com a metade do meu brigadeiro para que a gente recheie o nosso bolo. Não se preocupe com a calda que tiver lá embaixo, porque o bolo vai chupar totalmente ela.
Agora sim eu vou pegar a nossa camada de cima e vou colocar na nossa forma. E vou colocar na nossa forma para que a gente também umedeça essa parte do bolo. Agora eu venho com mais uma camada de papel filme para cobrir, porque esse bolo precisa ir para a geladeira agora descansar por cerca de 2 horas, pelo menos, para que ele chupe toda essa calda e ele consiga pegar a umidade dela. E aí sim a gente vai tirá-lo para poder desenformar e colocar a nossa calda por cima. O nosso bolo já foi descansado, já está aqui realmente desenformado. Se você fizer a montagem dele com o papel filme por baixo, a desmontagem é super fácil e observem que ele fica todo uniforme. Aqui eu tenho o restante da nossa calda, que eu vou apenas colocar por cima, para que a gente cubra o nosso bolo com ela. Vou vir com a espátula realmente só alisando. E um bolo de brigadeiro pede um granulado. Vou finalizar com granulado, só para dar realmente um charme. Aqui esse granulado que eu estou utilizando é o granulado amargo, por isso do contraste com o chocolate ao leite. Vamos empratar e aí sim experimentar. Aqui que a gente já partiu, vocês vão observar que ele fica realmente bem úmido por dentro. Olhem só que maravilha! O recheio na medida correta e a umidade também. Agora vamos experimentar. Bom apetite para vocês! Aquele bolinho molhadinho, com a calda no ponto correto e simplesmente delicioso. Esse bolo realmente fica muito bom. Eu espero que vocês façam, eu espero que vocês gostem e que vocês venham cozinhar comigo mais uma vez.